Tem gente que não pode assistir no momento, aí eu deixo disponível para assistir depois, eu subo no YouTube, você pode mandar também para quem você quiser. Então, já estamos gravando. Vou fazer uma apresentação rápida sua, informal, tá? Antes de que você pode começar. Então, pessoal que está assistindo, muito boa tarde. Nós estamos aqui no nosso módulo 6 da disciplina de Introdução à Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA. O módulo 6 tem como objetivo nós conhecermos os vários campos de atuação e as várias linhas onde a gente pode atuar dentro da profissão da arquitetura e urbanismo, e dentro disso a gente já viu em algumas aulas vários desses caminhos, mas o objetivo de hoje foi convidar o Clayton para falar para nós a respeito da experiência dele. Vocês vão ver que ele tem experiência em várias das áreas da arquitetura, mas sobretudo a área do patrimônio histórico, né? Clayton, então, meu amigo, meu colega de mestrado, professor em várias faculdades daqui de Uberlândia, né, no Triângulo Mineiro, onde estamos agora, atualmente na UNA e na Exanc, né, Clayton? Na Exanc, isso. E Clayton é dessa área de conservação e restauro, atua também em escritório de projeto de arquitetura e projeto de restauração, né, Clayton? Beleza, Gabriel. E é isso, você está com a palavra agora e pode transmitir aí a sua tela, e fique à vontade também para complementar o que você quiser do seu perfil, e depois a gente bate um papo, abre para perguntas, e é isso aí. Muito obrigado pela presença. Beleza. Gente, boa tarde para todo mundo, né? Uma felicidade estar aí com o Gabriel, né? Ter essa oportunidade de estar compartilhando um pouco aí do conhecimento, e um pouco, vocês vão ver que vai ser um bate-papo mostrando um pouco, né, na realidade da minha vida profissional, está voltado principalmente para a preservação do patrimônio cultural, tá? E eu vou apresentar o PowerPoint, e aí gostaria que vocês ficassem aí já pensando em algumas perguntas, né, para a gente fazer um bate-papo bem legal no final, e aí para fazer o fechamento, tá? Agradecer o Gabriel, né, por essa oportunidade. A Universidade Federal da Bahia é uma referência com relação à preservação do patrimônio, né? Infelizmente, eu demorei a conhecer Salvador e fui aí há 2 anos atrás, fiquei encantado. Vai ser em janeiro, se Deus quiser, eu estou por aí passeando de novo, né? É bacana. Fiquei louco para estudar aí na Federal da Bahia, fazer mestrado, doutorado nessa área, né? Muito bacana. Agradecer de novo, Gabriel, né, por essa oportunidade aos alunos aí do curso, tanto da UNA quanto da Exanc, que eu convidei, e aí os alunos também, né, do Gabriel. É um prazer aí estar falando para vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente dar início à nossa fala aí, que vai ser um bate-papo nosso. Só um segundo. Beleza aí? Tá dando para ver meu PowerPoint? Tá sim, tá tudo certo. Beleza. Agora eu não fico vendo vocês, mas eu vou aqui. Olha só, eu intitulei... Desculpa te interromper, isso, é para tirar essa faixinha da frente. Isso, eu vou tirar daqui. Beleza. Eu intitulei esse nosso bate-papo como Trilhas do Saber, tá? Eu pensei em Trilhas do Saber por conta de... que a trilha, né, que eu vou apresentar, na realidade, vocês vão ver que essa trilha está muito ligada com o meu caminho com relação à preservação do patrimônio, né, onde eu trabalho muito com relação ao patrimônio ferroviário. Vocês vão ver que a trilha que eu vou apresentar é a minha. E essa trilha, eu queria que a gente pensasse, né, que é o caminho trilhado dentro da profissão de arquiteto urbanista. Como vocês, né, nessa disciplina, estão pensando aí as várias possibilidades do arquiteto desenvolver aí, para que lado, que rumo que esse arquiteto pode tomar, né?
Então, eu vou mostrar a minha trilha para poder instigar vocês, quem sabe, né, pegar a minha trilha e trilhar aí com relação à preservação do patrimônio cultural. Mas vocês vão ver que a gente tem várias trilhas, várias possibilidades, né? E essas oportunidades, vocês vão ver que vocês que vão tomar essa decisão. Né? Então, é importante pensar que trilha que eu posso tomar, quais são as possibilidades, né? Nós estávamos conversando antes aí de iniciar, eu e o Gabriel, como que a arquitetura ela é rica, no sentido de nós termos diversas possibilidades, diversas trilhas, diversos caminhos, né? Pensar que trilha que é o caminho. E esse caminho, vocês vão ver, está muito ligado com essas oportunidades. Mas essas oportunidades, elas são abraçadas por cada um de vocês, tá? Então, pensar que, eu tenho a oportunidade de fazer tal coisa, não, eu não quero. Você está fazendo uma escolha, e essa escolha é individual, tá? Ou seja, essa infinidade de caminhos que eu tenho é que você vai ter e tudo mais. Uma coisa que eu queria colocar aqui, né, Gabriel, que eu fico pensando, né, depois desse meu tempo aqui trabalhando, eu tenho, na realidade, 20 anos de formado, 22 anos de formado, eu fico pensando a importância do arquiteto ele se especializar, ele ter algo especial, ser especializado em alguma área. O cara é light design, o cara trabalha com preservação do patrimônio, ele trabalha com projeto de interior, mas, por outro lado, eu vejo a importância do arquiteto generalista, daquele que entende tudo. Isso é muito importante, porque a especialização é uma possibilidade, mas eu vejo, principalmente dependendo dos senhores aí que estão escutando, para onde que vai desenvolver seu trabalho, vai ser uma cidade do interior, vai ser uma capital, vai ser, dependendo do local, principalmente o arquiteto generalista, ele é importante. Ele é importante porque você não pode ficar só naquela especialização. Não que a especialização não seja importante, com certeza, ela é fundamental, mas hoje eu vejo como é importante a gente ter, né, tanto a generalidade quanto a especialidade, tá? Porque aqui no meu escritório, aqui, eu tenho um escritório de arquitetura, que eu vou mostrar depois para você foto dele aqui, e a gente faz de tudo, mas a minha especialização está voltada na área de preservação do patrimônio. Então, aqui eu coloquei um trilho, né, que é muito simbólico na minha cabeça, relacionado com a preservação do patrimônio, e eu coloquei aqui uma bifurcação, né? Vou para onde? Então, eu queria que vocês pensassem aí, né, e é legal, porque a maioria que está nos escutando, eu sei que é dos primeiros períodos, inclusive alguns alunos aí da UNA, mas eu tenho outros alunos aí também que estão mais à frente, mas mesmo assim, para onde que eu quero ir? Né? Essa pergunta é muito importante. E aí eu trouxe aqui, né, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, é um filme mais antigo, mas muito emblemático, que é o filme Matrix, né? Que o Neo, ele tem que escolher qual pílula que ele vai tomar, qual vai ser a sua decisão, tá? E aí eu fico pensando, se o Neo tivesse escolhido a pílula azul, o que teria acontecido na trama do filme como um todo, tá? Então, pensar que a nossa vida é feita de escolhas. E essas escolhas, gente, a gente tem que ficar super aberto dentro da faculdade para pensar em todos os campos de possibilidade. Eu, quando me formei, todo mundo achava que eu ia ser paisagista. Tanto que gostava de paisagismo. Mas acabou que no final do curso eu trabalho com a preservação do patrimônio cultural e aí, na hora que eu vejo, eu estou ligado com o lance da preservação e escolho, né, e faço a minha escolha pela pílula da preservação do patrimônio enquanto especialização e não com relação ao paisagismo. Mas a gente tem que estar aberto, porque muitas das vezes nem sempre é a primeira opção que você está pensando, ou algo, a gente tem que conhecer para depois provar, para depois escolher a tal da pílula ou o caminho, tá? Então, após 22 anos de formação, já fiz muitas escolhas e vou apresentar para vocês os meus caminhos trilhados. Então, a ideia aqui, né, é mostrar esses caminhos que eu venho trilhando, e aí eu vou dar ênfase, lógico, com a preservação do patrimônio e vou mostrar alguns projetos, né, mostrar algumas perspectivas, algumas obras já executadas, para vocês verem, né, qual a importância da preservação do patrimônio cultural ligado com, né, o arquiteto. Então, eu coloquei aqui a relação com o patrimônio. Eu inicio aqui falando com vocês, né, essa relação minha com o patrimônio me inicia na faculdade. Eu, quando estava fazendo o curso de arquitetura e urbanismo,
na disciplina de História da Arquitetura, eu fiquei invocado com essa área aí que vocês estão vendo, que é a área do conjunto arquitetônico da Estrada de Ferro Goiás, aqui na minha cidade, né? Nós estamos em Araguari, daqui a pouco vou mostrar um mapa para a gente localizar de onde que nós estamos falando, Araguari, Minas Gerais, próximo a Uberlândia, né? E aí, no TFG, o meu trabalho final de graduação foi trabalhar nessa área toda, transformando um centro administrativo e cultural da cidade. E que depois eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura aqui de Araguari, na Fundação Araguarina de Educação e Cultura, e desenvolvi o projeto dessa estação aqui que vocês vão ver agora para frente. Tá? Aqui é só para a gente localizar, né? Porque eu estou falando com uma galerinha aí que está na Bahia, né? Então nós estamos aqui em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, próximo a Uberlândia, Araguari, nós estamos aqui, né? Muito próximo a Uberlândia, e aqui é o complexo ferroviário que eu estava contando para vocês, que foi a minha primeira experiência em 94, porque a disciplina de História foi bem antes, né? Nós desenvolvemos um trabalho, depois fiz meu TFG, e depois a especialização que eu fiz, eu ainda trabalho com outro edifício. Então, aqui dá para a gente começar a perceber, né, o tanto que a escola é importante, né? Porque ela vai, a gente começa a pensar em diversas coisas que são importantes dentro da arquitetura e começa a despertar, né? E escolher e traçar caminhos e trilhas, né, para uma vida profissional aí futura. E graças a esse complexo ferroviário, ele me abriu muitas portas, né? Esse trabalho que eu desenvolvi. O tema, então, foi Centro Administrativo e Cultural de Araguari. Então, esse foi o tema do trabalho final de TFG que eu fiz, né? Trabalhando com toda essa área que vocês estão vendo aí. É importante agora fazer um parêntese para a gente pensar na arquitetura e urbanismo relacionada com o patrimônio. Quando se fala em patrimônio, a gente está falando em identidade de uma comunidade, né? É o que identifica um local do outro, é o que nos traz cidadania, é o que nos traz identidade, né? É uma referência, é o que tiver no local do outro, por exemplo. Se eu falo do patrimônio cultural, de repente, aqui de Araguari, ele é muito diferente do patrimônio cultural da Bahia, né? E isso é que vai gerar o que a gente chama de diversidade cultural. E é isso que é importante. Eu sempre coloco para os meus alunos, né? O patrimônio enquanto espelho, né? Você olha para o passado, mas aí você vê a importância de preservar. E a arquitetura do presente, você tem ela enquanto referência ao passado, mas produzindo algo que seja contemporâneo hoje. E alguns autores até colocam uma coisa que eu acho super legal, que na realidade a preservação está ligada com o futuro. E é verdade, né? Porque as escolhas que são feitas, né, a gente leva isso para o futuro, né? E não deixa isso no passado. Tá? Uma outra coisa importante é a gente pensar que o patrimônio cultural está ligado também tanto com a materialidade quanto com a imaterialidade, né? Quando a gente pega as festas, os saberes, a culinária e tudo mais, ela está ligada com o lance da imaterialidade. E ele, enquanto espelho da comunidade, que é importantíssimo, né? Se a gente tem uma cidade que preserva o seu patrimônio e mantém ele enquanto referência, até a arquitetura contemporânea começa a ter um espelho enquanto qualidade no sentido da gente fazer coisa bacana, porque o passado está preservado, nós estamos levando ele para o futuro, e ele é uma arquitetura de qualidade. E aqui eu coloquei para vocês, né, algumas possibilidades aí com relação ao patrimônio cultural, tanto material como imaterial, pensando que, na realidade, são valores escolhidos pela comunidade, né? Patrimônio é uma questão de valor, e pensar nessa preservação ligada para o futuro. Então, né, quando eu penso, né, eu peguei uma foto aqui que eu tirei ali do Centro Histórico aí de Salvador, lá no Pelourinho, eu fico imaginando a importância da preservação desse conjunto histórico e arquitetônico aí, né, para a preservação da memória tanto dos baianos, da Bahia, quanto do Brasil. Ou seja, isso enquanto referência, enquanto algo importantíssimo. A cidade continua se desenvolvendo, ela tem sua parte contemporânea, ela tem a arquitetura moderna que foi concebida, ela tem a arquitetura do passado, mas ela tem a sua referência,
né? E o tanto que é importante pensar, né, no caso do patrimônio cultural imóvel, a atuação do arquiteto enquanto preservacionista e desenvolvendo várias coisas que eu vou mostrar agora mesmo, algumas possibilidades que nós temos de trabalhar com a preservação desse patrimônio. Aqui uma outra visão aqui bacana aqui, né, da casa ali, onde é o museu lá do... Esqueci agora o museu. Aqui na subida do Pelourinho, lá do Jorge Amado, perdão. E aí eu coloquei aqui Brasília para a gente ter essa referência de pensar que a gente preserva o passado, mas como é questão de valor, não necessariamente é tudo que está mais antigo, ou que é do século XVIII, XVII, mas a gente pega Brasília, que é uma referência enquanto patrimônio cultural, né? Tombado pela Unesco também, pensando aí em todos os princípios da arquitetura moderna, né? Aplicados aí pelo nosso mestre, o Lúcio Costa, né? E aí os prédios, aí, a maioria das edificações de autoria do Oscar Niemeyer. Mas é tombado, né, por uma questão de valor, de importância do plano piloto enquanto projeto modernista que bebe de todos os princípios da Carta de Atenas, né, e, ao mesmo tempo, os princípios que o Le Corbusier pregava tanto. Aqui, né, só para fazer um parêntese aqui, então, o que acontece? Após eu me formar, eu formei em 99, e aí tive a oportunidade de fazer um curso de especialização na UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. O curso se chamava Curso de Especialização em Revitalização Urbana e Arquitetônica. É legal, né, de perceber que tanto a UFMG quanto a Universidade Federal da Bahia, ela tem história relacionada com o lance da preservação no país como um todo. No caso, como eu me formei, fui da primeira turma aqui de arquitetura de Uberlândia, na nossa grade lá, no nosso currículo, não tinha nem educação patrimonial enquanto referência, técnicas retrospectivas enquanto disciplina. E aí, quando eu me formei, eu trabalhei com restauro, e eu falei, cara, eu preciso estudar mais, porque na realidade a gente tem que buscar mais. A gente não tinha tradição com relação à preservação do patrimônio, e a faculdade ainda era, eu fui da primeira turma, aí fui para a UFMG e fiquei lá durante 1 ano e meio nesse curso, que foi muito legal, foi importantíssimo dentro das escolhas para trabalhar com a preservação do patrimônio. Em 2002 e 2008, eu fui para a Fundação Araguarina de Educação e Cultura, que é a FAEC, aqui em Araguari. É um local, né, que faz parte aí da administração da prefeitura, mas ligada com a cultura, onde eu trabalhei na divisão de patrimônio histórico durante 8 anos, atuando aí, né, na preservação desse patrimônio e desse acervo cultural aqui da minha cidade. E em 2002 também eu abri meu escritório chama Época Arquitetura. Desde 2002 eu estou aqui também desenvolvendo trabalhos aqui nas diversas áreas da arquitetura e da preservação aqui no município. Então aqui vocês começam a perceber, né, como o arquiteto vai trilhando caminhos, e ele trabalha com a preservação, ao mesmo tempo ele tem escritório, ele trabalha na prefeitura, e agora mesmo eu vou falar, ele é professor. Então, as várias possibilidades que a gente tem, né? E aí eu gostaria que vocês pensassem, né? Que caminhos vocês vão trilhar, né? Eu sei que está assim no primeiro ano, mas é importante aproveitar tudo para depois fazer essas escolhas bem feitas. E aí, em 2005, eu virei docente de arquitetura, urbanismo e design e trabalhei numa universidade, numa faculdade aqui em Uberlândia durante 13 anos. E foi importante, né, esse projeto que eu faço aqui em Araguari da Estação, foi importante para abrir portas, né, para a possibilidade de dar aula como docente aqui na universidade. Então, algumas possibilidades, só para vocês entenderem como o arquiteto urbanista, preservacionista, conservador, pode trabalhar, né? Nesse caso, a gente pode desenvolver planos de inventário, né? São planos onde eu trabalho, né, programas de como eu vou inventariar os bens culturais daquele determinado município. E aí eu desenvolvo um plano
para que isso ocorra. A gente pode, depois do plano, fazer um inventário. O inventário nada mais é do que uma ficha que você vai catalogar todos os bens importantes para aquele município. Pode ser bens móveis, imóveis, imateriais, cachoeiras, paisagístico, ao mesmo tempo ligado com sítios biológicos. Aí vai depender do que o acervo tem no município. Esse inventário, geralmente, ele é ad eterno, ele inventaria para o resto da vida quase, né? Eu fiz alguns planos de inventário, que o objetivo era 30, 40 anos para fazer esse plano de inventário. O inventário nunca acaba, porque a cidade está se modificando, você está tendo coisas novas, né, também. Dossiê de tombamento. A gente pode também desenvolver dossiês de tombamento, né, que é um trabalho onde você faz... o dossiê, na realidade, é um documento que ele tem como objetivo subsidiar o tombamento dos bens culturais, né? O tombamento, na realidade, é um título que é dado a um bem para que ele seja preservado e não possa ser demolido ou descaracterizado. E o dossiê ele serve também para eu legislar depois em cima do bem cultural, no sentido de, vou fazer uma obra de conservação e restauro, o dossiê vai me dar diretrizes, vai me guiar para algumas coisas que eu posso ou não posso fazer. A gente pode também trabalhar com as políticas públicas ligadas com órgãos públicos, né? É muito interessante. Eu, durante esses 8 anos aqui na prefeitura, você acaba dentro da repartição pública e gerando uma política pública, muitas vezes coisas que, de repente, você não conseguiria fazer em um escritório de arquitetura, dentro da prefeitura você consegue, né, desenvolver essas políticas relacionadas com a preservação desses bens culturais. Você também pode fazer laudo do estado de conservação dos bens culturais, que é um relatório que você faz, vendo se o bem está em bom estado de conservação ou não. Processos de educação patrimonial, que eu vejo o tanto que é importante, né? A gente pensar a educação patrimonial como algo para entender a preservação e, ao mesmo tempo, defender a importância de se preservar esses bens culturais. E aí chega, né, o momento que eu mais gosto, que eu mais tenho trabalhado ultimamente, quando se trata da preservação dos bens culturais, na docência, lógico, né, dando a disciplina de técnicas retrospectivas e de restauro, e, no caso, no escritório, desenvolvendo projetos de conservação e restauro. Então, aqui são algumas das possibilidades que o arquiteto conservacionista tem, né, de desenvolver trabalhos. Agora, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês uma série de coisas, uma série de imagens, de projetos que eu venho desenvolvendo aí nesses meus 20 anos, né? Eu selecionei alguns, a gente fica querendo mostrar tudo, né, para agregar, mas tem hora que não dá. Esse aqui foi o primeiro projeto, que foi de 2005, que foi o projeto de restauração do Palácio dos Ferroviários, aqui em Araguari, né? Que a gente intitulou Projeto de Restauração e Adequação da Estação da Goiás, que virou o centro administrativo aqui do município. Essa estação é super bonita, ela é de 1928, é uma estação eclética, que ficou abandonada durante muito tempo aqui na cidade, e nós desenvolvemos um processo muito interessante que se chamou Mutirão para a Restauração, que foi o envolvimento da comunidade em prol da preservação deste bem. O que aconteceu? Durante esse mutirão, a estação estava lá abandonada, parecendo um castelo sombrio. E aí, tudo durante um tempo que acontecia na cidade, a gente levou ou para a porta da estação, ou desenvolvia aí no pátio da estação, para mostrar para a população a importância da preservação desse bem. E foi muito interessante, foi um processo bacana, e depois culminou no projeto de conservação e restauro, né, que foi desenvolvido. Aqui eu estou mostrando algumas fotos já da obra, né, no final, onde toda a pintura, né, aqui os detalhes da própria arquitetura, aqui o entorno. Então, uma área que era super degradada, né, aqui no interior da estação, onde aqui era a sala do prefeito, a antessala, onde tem um grande salão nobre ali, e a gente colocou peças e foi formando ali também um museu, né, ferroviário junto com a administração, e aqui a parte lá onde é a sala do prefeito, né,
ao mesmo tempo mostrando aí algumas intervenções, o vidro temperado, adesivado à torre da estação. Aqui dá para a gente observar a estação, ela vinha até aqui, e aí, durante uma reforma que houve, né, isso aqui foi acrescido, e durante o processo de restauro, nós descobrimos que essa fachada aqui era a fachada lateral esquerda, e aí a gente colocou esse forro inclinado para mostrar a fachada, aquela coisa do edifício que se só ele conta, a sua própria história e tudo mais. Aqui uma parte aqui do museu, do pavimento térreo e tudo mais. Esse projeto aqui foi muito interessante porque acabou que foi um projeto bacana que nós trabalhamos aqui durante muito tempo, ele foi executado, e aí no final do mandato que eu estava lá, do prefeito aqui, que era 4 anos, 8, e aí eu peguei e falei, acho que vou mandar esse projeto, vai aparecer um concurso aí em 2008, da 10ª premiação de arquitetura, do IAB, aqui em MG, e eu mandei esse trabalho, né? Eram 4 pranchinhas que tinham que mandar e tal, e tive a grata satisfação de tirar primeiro lugar aí nessa categoria de obras construídas de conservação, reutilização e valorização do patrimônio cultural. Então, foi um trabalho, assim, na realidade, divisor de águas, assim, principalmente porque eu estava no início da minha profissão, né? E tive essa oportunidade e que a gente vai e agarra aí, né, com unhas e dentes, para mostrar o que a gente pensa, né? Eu gosto sempre de falar isso porque, assim, a gente tem que tomar cuidado que é importante não desperdiçar as oportunidades. Dinheiro vem com o tempo. Se a gente o tempo inteiro coloca o dinheiro na frente da profissão, é muito complicado, principalmente quando você está começando. Então, assim, na época eu trabalhava aqui na prefeitura, eu era assessor do assessor do assessor do assessor. Meu salário era igual ao professor Raimundo, ó, pequenininho. Mas foi a oportunidade que eu tive de mostrar o que eu achava que era importante com relação à preservação do patrimônio. Tá? 2015, né, aí depois de um tempo eu tive, fazendo a docência, tive a oportunidade de entrar, né, no mestrado em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Uberlândia, né, onde eu tive o prazer de conhecer o Gabriel, ele era da minha turma, nós fomos a primeira turma do mestrado aqui de Uberlândia, né, eu falo que é uma sina ali nessa primeira turma. Eu fui a primeira turma da arquitetura de Uberlândia. Para não falar que eu fui segunda turma, a primeira turma da UFMG, eu fui segunda. E aqui do mestrado eu fui a primeira também. Então, minha sina é ser sempre a primeira turma de algum curso. Mas foi um curso muito bacana, que agregou muito, né? E eu e o Gabriel, nós éramos da mesma linha, né, de pesquisa. E aí eu trabalhei com a dissertação, onde eu trabalho com as estações ferroviárias aqui da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e suas interfaces história e conservação. Eu faço um mapeamento de todas as estações que eu tenho aqui na nossa região, e esse mapeamento depois eu seleciono as estações que estão em bom estado de conservação, estão sendo utilizadas, e faço uma discussão a respeito de conservação nessas estações. Esse aqui é um outro projeto que eu trabalhei lá em Uberlândia, né, que é acompanhamento e assessoria na preservação desse bem aqui na nossa região, aqui na cidade de Uberlândia. Na realidade, ela é a Casa de Cultura aqui da cidade de Uberlândia. E aí eu participei da primeira, segunda e terceira etapa. O projeto não é meu, mas aí, como arquiteto especialista, sempre há uma necessidade de acompanhamento de um arquiteto que seja especialista na área de preservação do patrimônio. Então, quando você não faz o projeto, você pode também, né, outra oportunidade, ser o arquiteto que acompanha a execução da obra. Tá? Então, nessas obras aí, existe uma construtora, essa construtora ganha licitação, e aí ela é obrigada a contratar um arquiteto especialista para o acompanhamento. Então, nesse caso, eu fui o que acompanhei a obra. E é importantíssimo, porque a obra é muito diferente de uma obra convencional, né? Quando se trata da preservação do patrimônio cultural, a gente não pode esquecer que o grande objetivo é a preservação da matéria original da obra. A diferença de reforma é essa. A reforma, eu não tenho compromisso com a manutenção das telhas, com a manutenção... eu troco tudo. No caso da conservação, não. A ideia é a manutenção o tempo inteiro da matéria original.
E aí eu faço o quê? Eu restauro, eu recomponho partes que estão faltando, ou que estão em estado ruim de conservação. Então, a ideia sempre é essa, trabalhar com o lance, né, da manutenção dessa matéria original do bem. Aqui uma outra foto da Casa de Cultura. Aqui é um acompanhamento que eu fiz lá junto com essas meninas aí. Muito legal isso, né? Na realidade, aí já são restauradores de pinturas parietais, e aí é uma coisa super específica, que nós, enquanto arquitetos, podemos desenvolver também, porém, a gente tem que fazer cursos específicos com relação a isso, né? E eu acompanhei no sentido de documentar e, ao mesmo tempo, de entender o processo como um todo, que é super legal também, que é outra possibilidade dentro da área da preservação. Aqui a igreja é um outro projeto, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, né? Também tombado pelo município de Berlândia, onde nós observamos aí, né, a igreja, né, do Rosário, que também é tombada aqui pelo patrimônio, e houve aí o acompanhamento também aí dessa obra de preservação e conservação. Gabriel. Oi, pode falar. Quantas horas? Eu estou sem relógio aqui, cara. São 20 para as 2. Pode estar com tempo ainda. Tá bom, porque senão você sabe, vou ficar falando até assim. Beleza, você me dá um toque aí, eu estou sem relógio, cara. Eu te aviso aí. Tá bom, tá bom. Meninos, olha só, nessa obra de conservação e restauração foi muito interessante, porque quando eu cheguei lá, né, o projeto estava pronto, e aí eu cheguei na obra, a engenheira me mostrou esse forro aí, né, que chama artesoado, super complexo de fazer, e falou assim, Clayton, nós vamos desmanchar isso tudo e vamos depois reconstruir, porque nós vamos mexer no telhado. Aí que entra o papel do arquiteto conservacionista, né? Não, pelo amor de Deus, cara, tirar isso tudo, você nunca mais consegue montar esse forro. Mesmo ele todo documentado, o artesão que fez isso, né, já desencarnou umas 3 gerações, e a gente não tem mão de obra para isso. Então, aí a ideia né, o arquiteto, ele está lá, ele é especialista, ele tem que guiar as possibilidades e como deve ser feito esse processo. Aí vocês estão vendo aí, né, que aí eu pedi para colocar, né, 2 torres, e para abrir o forro e não descer de maneira alguma esse forro. Ou seja, trabalhar com esses andames escorando aí, porque não fazia sentido remover o forro e construir novamente, né? E como vocês estão vendo aqui, né, a gente estava tendo problema aqui nessa estrutura do telhado, aqui onde estava danificado aqui com cupim e até algumas apodrecidas, os pés das tesouras. Aqui mostrando, né, o pessoal aí, depois que abriu o telhado, trabalhando aí por cima do forro. Aqui depois com ripamento, né, e colocando a manta, que é tão importante. Aqui, né, os carpinteiros trabalhando lá, colocando a manta e a ripa. Aqui o pano de telhado já pronto, com a telha francesa e tudo mais. Esse outro projeto aqui foi o meu projeto de especialização, que foi a sede aí da Secretaria de Educação e do Museu e Auditório aí, onde a Secretaria de Educação passou por esse prédio. Eu fiz esse projeto na época que eu estava com a minha especialização, e depois ele foi revisto junto com a Laura, que é arquiteta aqui de Araguari. Hoje ela está dando aula na Universidade Federal de São João del Rei, e se formou também na UF. E aí, esse projeto é um projeto interessante, bacana, que esse galpão estava todo lá abandonado e passou pelo processo de restauração e pequenas adequações, né, para se transformar aí na Secretaria de Educação. Né? Nós estamos observando a tesoura, o forro inclinado que foi colocado, e a ideia das divisórias, porque tem o lance da reversibilidade que está ligado com a preservação do patrimônio cultural. E aí, passados muitos anos, acaba que aqui em Araguari as pessoas começam a ver, nossa, eu quero restaurar, eu quero preservar, mas minha casa nem tombada não é, mas eu gosto demais dela. Aonde que eu vou? Vai procurar o Clayton, porque ele trabalha com a preservação do patrimônio. Essa aqui é uma casa de um desses proprietários, uma casa super simples, que tem aí algumas características da arquitetura colonial, que está aqui na praça aqui do Rosário, aqui da minha cidade, e aí a gente fez o projeto de conservação, né,
e restauro aí desse edifício que estava super abandonado, né? E o proprietário nos procurou aqui para desenvolver esse trabalho aqui em particular. Ficou super bacana essa casa. Essa é outra casa, aqui, um palacetezinho aqui, que era do Dr. Jovim de Araújo, onde o Dr. Lorival, que é o médico aqui da clínica, que é ao lado, comprou a casa e veio aqui no escritório também, porque ele queria preservar a casa. Então, ou seja, né, além da gente ter trabalhos ligados aí, né, demandas aí das prefeituras, eu vou mostrar mais coisas ali para frente para vocês, o Ministério Público Federal, que fica de cima também do patrimônio, a gente também tem possibilidades como essa casa que vocês estão vendo, né, de desenvolver projetos de conservação e restauro ligados com o particular. E aí fico imaginando, por exemplo, o caso da Bahia, né, as possibilidades que eu tenho, né, nas diversas cidades aí, que a gente tem um patrimônio muito rico, preservado, ou mesmo em Salvador, né, as possibilidades do arquiteto atuar dentro dessa área. Mesmo na minha cidade, eu lembro que quando eu fiz especialização, todo mundo perguntava para minha mãe se eu ia mudar para Ouro Preto, ou se eu ia para alguma cidade, né, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender que patrimônio, toda cidade tem patrimônio, né? Elas acham que patrimônio é só quando eu tenho um centro histórico pré-definido, gigante, por exemplo, como o de Salvador, na Bahia. E não é, né? A gente tem patrimônio em qualquer lugar. É lógico que em maior ou menor grau, no sentido de mais números de exemplares, edificações, ou mais antigo ou menos, mas o patrimônio tem tudo para lugar. Aqui, essa casa ficou super bonita, né? Então, um jardim lindo, esse jardim foi preservado e tudo mais. E aqui é o interior dela, com taco, piso e ladrilho hidráulico, e aqui uma intervenção, né? Ligando aí uma parte antiga, a outra que foi feita posteriormente, havia necessidade de uma cobertura e a gente trabalhou aí com essa cobertura mais contemporânea, mostrando que é uma intervenção. E aí houve a necessidade de fechamento também, trabalhamos com vidro aqui temperado para fechar a varanda. Aqui é um outro projeto de restauração, também aí em Uberlândia, da Praça Clarino Carneiro, né, o Museu Coreto, onde nós trabalhamos aí também como arquiteto consultor, ou seja, quando é assim, né, menino, sempre tem um projeto de arquitetura feito por um arquiteto, e aí você tem a empresa que ganha a licitação e a necessidade do arquiteto especialista acompanhando o processo de conservação e restauro. Tá? Aqui, novamente. Aqui uma outra capelinha, uma coisa muito simples aqui em Araguari. Essa capelinha ela é de 1938. E aí, muito singela, nós desenvolvemos um projeto de conservação e restauro dela, né? Aqui algumas perspectivas. Ela está na zona rural do município aqui. E aqui ela, depois de conservada, né? Feito o processo de conservação e preservação deste bem. Aqui é um outro projeto também que foi interessante, bacana. Isso é uma capela e um coreto, na realidade, lá na cidade de Catalão. Aqui nós estamos próximo à divisa com a cidade de Goiás, e Catalão é uma cidade aqui próxima, e essa capela fica no alto do morro. Então, nós tivemos a oportunidade de desenvolver um processo de conservação da capela. Olha para vocês verem que coisa horrorosa. Vieram aí na década de 2000, 1999, 98, não sei que pintaram, fizeram essas pinturas aí que vocês estão vendo, horrorosas, que não tem nada a ver com a capela. E colocaram esse forro todo em gesso e douraram aqui como as igrejas barrocas. Meu Jesus, tem piedade, não é? A gente acha cada coisa aí quando trabalha com a preservação do patrimônio. Aí a ideia foi a retirada desses elementos que não tinha nada a ver com a capela. Aqui vocês estão vendo aqui algumas perspectivas, uma perspectiva, né, primeira, onde a igreja foi conservada e restaurada, e aqui esse coreto, ele foi transformado, vocês vão ver aqui, uma sala de leitura, com parte aqui, com 2 banheiros aqui, já adequados para portador de necessidade especial, um local aqui para servir de guia turístico aqui,
local ponto para o turista, para se informar. Tá? Aqui a capela, depois do processo de conservação, foi um trabalho interessante, né? Que eu tive a oportunidade tanto de fazer o projeto, quanto de acompanhar o restauro. Aí vocês observem que eu retirei, né, aquela pintura que nada tinha a ver com a capela e coloco aí, né, essa cor, né, amarela, e ao mesmo tempo mantenho o ladrilho hidráulico, mantenho a estrutura que existia, mas aí coloco um forro de madeira inclinado, né, mostrando a estrutura da tesourita que lá existe. Aqui a parte lá do coreto, onde uma sala de leitura e tal, que a ideia era colocar o Wi-Fi para pegar a internet ali, computador. Esse foi no dia da inauguração, né? É super bonito, vocês estão observando esse tanto de luz aí, que ela está em cima do morro. E é interessante, é simples, singela, mas é parte do patrimônio cultural lá de Catalão. Aqui é um outro projeto, né, que eu fiz, eu inclusive entreguei ele há pouco, tem pouco tempo, deve ter uns 3 meses. É um projeto aqui de 2 igrejas muito interessantes, aqui próximo a Uberaba, que é Sacramento. Sacramento esse distrito aí de Sacramento chama Desemboque. Foi onde iniciou aqui na nossa região, aqui a colonização da nossa região inicia-se aí no Desemboque. E aí dá para a gente observar 2 igrejas, essa de Nossa Senhora do Desterro e a igreja Nossa Senhora do Rosário. São 2 igrejas muito interessantes, principalmente essa do Desterro, que era de 1743. Cara, para vocês aí, 1700 é muito novo, né? As coisas aí da Bahia, tudo muito antiga. Para nós aqui, 1743, não, isso é um achado. Então, assim, eu brinquei que fosse como eu estivesse em Belo Horizonte, fosse convidado para fazer um restauro de uma igreja lá em Ouro Preto. Porque a proporção é a mesma. A gente não tem nada aqui na nossa região, tirando essa igreja de 1700. Tá? Então, essa igreja é de 1743 e ela tem características da arquitetura barroca, mas a arquitetura barroca muito singela. Mas ela é super bonita internamente, com altares e retábulos todos de madeira. Então, assim, ela é uma arquitetura única aqui na nossa região. E aí foi muito bacana, né? Aí já é uma perspectiva mostrando aí o processo de conservação e restauro. Nesse caso, é um processo muito mais conservativo do que de intervenção, pela importância, né, da igreja e da técnica construtiva, que é toda de taipa de pedra e tudo mais. Aqui uma perspectiva posterior ali, mostrando o coro da igreja. E aqui é a parte lá do lateral, onde a gente tem a sacristia, e nós transformamos ela num pequeno museu. Essa outra, ela estava mais abandonada, que ela é de 1854, apesar de ela ser mais nova, mas a ideia foi transformar ela num museu e num local onde a gente guardasse todo o acervo sacro do distrito e que possibilitasse que as pessoas visitassem aí e a reversibilidade também. Se fosse possível fazer uma missa, se quiser, é só pegar o mobiliário e colocar ele todo na sacristia e ela retoma a sua função de igreja. Tá? Aqui são algumas perspectivas também. Aqui é o interior, né, dessa igreja. E aí a ideia de fazer uns painéis bem bacana, mas mais contemporâneos, né? Bem à la Dona Lina Bobardi. E vocês observem aí, né, que esse espaço viraria um local, né, dedicado aí ao museu, ao mesmo tempo com esses painéis. A gente tem algumas redomas que eu vou mostrar agora mesmo aqui, né, que estão aqui com parte do acervo sacro e tudo mais. E aí, esse outro aqui é outro projeto. Então, vocês estão vendo, olha só, que diversidade de coisas que a gente faz, né? Dentro da própria preservação do patrimônio cultural, olha o tanto de coisa que é possível. Eu ando trabalhando também aqui no meu escritório muito com arquitetura sacra. Cara, uma loucura. Esses dias eu estava vendo, nós fizemos já 24 igrejas
entre restauro, reforma e igrejas novas, né? Eu já fiz igreja em Goiânia, já fiz igreja, restauração em Uberlândia, em Araguari, em Catalão, deixa eu pensar aqui mais. Em Uberlândia, eu já falei, né? Em Catalão. Então, na hora que você vê, você vai mexendo com um tema, as pessoas vão te procurando, você vai se especializando, você vai entendendo. Por fim, agora eu estou com essa igreja que eu estou entregando, ela aqui em Araguari, que é a igreja presbiteriana. É uma igreja super bacana, foi a primeira igreja protestante aqui da minha cidade, e ela está na Praça Central. Geralmente, a Praça Central, a igreja é a igreja católica, nesse caso aqui é uma igreja presbiteriana. E vocês estão vendo aqui a fachada dela como era. Quando nós estávamos na prefeitura, contrataram uma arquiteta e ela veio e fez essa bobagem que vocês estão vendo aqui, ó. Esse nariz na igreja, e colocou uma rampa aqui que não está fora de norma, uma série de coisas. Vários problemas aqui. Na época, a gente não conseguiu barrar essa intervenção, porque a promotoria pública considerava que o inventário não era o primeiro passo em prol da preservação, em si, só o tombamento. Depois disso, agora, eu tive a oportunidade de fazer o projeto. Então, o projeto, nós retomamos a fachada da igreja como ela era, né, dentro dos seus limites. Não fazia sentido voltar com aquela grade toda rebuscada, porque já não existe mais. Aí nós trabalhamos com vidro temperado. E na igreja, a gente vai transformar ela em um local para eventos, e ao mesmo tempo salas reversíveis, e o templo ele vai lá para o fundo, onde era o antigo auditório, porém, né, adequando para caber 700 pessoas. Aqui uma imagem à noite, né? Aqui uma imagem do interior da igreja, que hoje existe, com uma possibilidade de mobiliário aí para um layout para festa. E aqui as divisórias que eu falei para vocês, que vão fechar e formar várias salas, ou uma grande sala que pode servir para o culto, ou pode servir para uma palestra, ou para o estudo bíblico aqui da igreja. E essa aqui é a parte superior aqui, né? Onde vai ser o futuro templo. Aqui é uma perspectiva interna desse futuro templo, né? Que é reforma nesse caso. E aqui é a parte, aqui, a vista de quem está no altar, olhando. Aqui tem um grande mezanino aqui que cabe 260 pessoas. Esse outro projeto aqui é um projeto de restauração aqui da estação de Sobradinho, aqui em Uberlândia, onde nós transformamos essa área no Parque Sobradinho. Isso foi uma demanda aí do Ministério Público Federal, que bancou o projeto. E olha para vocês verem o estado deplorável de conservação dessa estaçãozinha aqui, que é de 1890 e poucos aqui na nossa cidade, em Uberlândia, e ela é a única que se mantém aí ainda, né? As outras todas foram demolidas no município de Uberlândia. Nós fazemos, então, o que a gente chamou aqui de Parque Sobradinho, que é um grande complexo, né, onde vai atender a comunidade, mas virou um grande parque aqui, ó. Vocês estão vendo um parque rural. Esse projeto está sendo executado. Inclusive, eu vou com um grupo de alunos aí para visitar esse parque, tá? Esse projeto, perdão. Aqui a ideia, como a fachada aqui ruiu, eu trabalhei com uma fachada contemporânea toda em aço cortem, perfurada como se fossem os tijolos. E aqui, onde era o leito da ferrovia, eu coloquei esse elemento aqui que a gente chama de gabião, impedindo que a água suba aqui, mas também trabalhando como se fosse o laço da ferrovia. E aí a gente fez uma locomotiva aqui, que vocês estão vendo, cortada no aço cortem, com banco, para as pessoas sentarem, tirarem foto e tudo mais. Aqui, nesse caso aqui, nós observamos que, como a fachada caiu, né, a gente fez essa brincadeira de colocar o piso, né, a fachada como se ela tivesse tombado mesmo, né, literalmente. Tá?
Aí, né, meninos, a ideia foi, né, passar isso para vocês, no sentido de mostrar as possibilidades que a gente tem, né, de desenvolver esses vários projetos, e pensar na preservação e conservação dos bens culturais como uma possibilidade de caminho para vocês aí, futuros arquitetos, que vão trilhar o caminho dentro dessa profissão que é tão bonita e que, ao mesmo tempo, nos dá tanto orgulho de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? A gente não pode nunca esquecer disso, que a arquitetura está ligada para melhorar esse mundo, melhorar a cidade, melhorar a vida das pessoas, trazer um pouco mais de igualdade, de possibilidade das pessoas terem, né, um bom lugar para morar, quando se pensa até mesmo na habitação de interesse social, na cidade, no sentido de praças, parques, e no caso da preservação do patrimônio, né, pensando na importância disso enquanto identidade para a comunidade. Então, aí, eu queria que vocês refletissem, né, qual que será o caminho de vocês, né, e tenho certeza que serão vários caminhos, várias possibilidades, talvez não será só 2 pílulas, a azul ou a vermelha, talvez a gente vai ter outras possibilidades, vai ter a amarela, vai ter a preta, vai ter a verde, e aí pensar, né, qual vai ser o caminho que vocês vão trilhar aí dentro dessa profissão que é tão bacana e que possibilita aí diversos caminhos, diversas trilhas, né? E agradeço, né? E me coloco aqui à disposição para a gente bater um papo aí depois de falar desse tanto. Obrigado. Maravilha, Clayton. Palmas. Obrigado, viu? Obrigado pela sua exposição, pelo seu trabalho, pelo seu tempo. Achei incrível, o pessoal está adorando aqui no chat, vários comentários. Eu tenho algumas perguntas, mas eu queria abrir para o pessoal, né, aqui que está aqui assistindo. A gente tem 2 comentários anteriores aqui. Primeiro que o Davi nasceu em Araguari. O Davi, cara! da FAUFBA, nasceu em Araguari. Que massa! Mas o Davi é gente boa, com certeza. Mineiro, mas ele se mudou para a Bahia com 6 anos. Caraca, que legal! Ele disse que não tem muitas memórias da cidade, mas tá. Se o Davi quiser bater um papo aí sobre Araguari com a gente. Que legal. E o Thales também, nosso aluno, disse que é muito interessante saber que há essa demanda por restauro ou preservação mesmo para propriedades particulares, né? Porque a gente acha que está sempre apenas ligado ao setor público, mas, né? Então você mostrou para nós que existe também essa demanda por clientes privados, né? Nossa, e assim, é uma demanda reprimida, porque assim, Gabriel, os arquitetos geralmente não gostam de preservação, não. Eles gostam assim, vai lá, demole a casa, pega uma porta antiga, coloca na edificação nova e fala que preservou. Na realidade, isso não é preservação do patrimônio, né? E eu sempre coloco para os alunos, né, o lance de... O arquiteto é muito importante para guiar a intervenção. Um exemplo é aquele edifício que eu mostrei aqui, que eu estou fazendo da igreja presbiteriana. Pensa, o pastor, quando contrata alguém, ele não chamou um Zé Ninguém lá, que não tem nada a ver com arquitetura. Não, ele contratou um arquiteto, uma arquiteta. Essa arquiteta teria que guiar essa intervenção de uma forma bacana. Não, ela vai e destrói. Então, assim, não é culpa do pastor, é culpa do profissional que atua de não entendimento com relação à importância da preservação daquele bem. Fez uma rampa maluca, cara, fora de norma, que não consegue fazer a curva e não tem 1,20 m, não faz o giro. Então, assim, não pode fazer acessibilidade? Lógico que pode, né? É uma obrigação nossa, enquanto arquiteto, trazer acessibilidade para o bem cultural, independente se ele é tombado ou não. Porém, nós temos que pensar que tem que ser da forma adequada, né? Não vou pegar, de repente, a pior fachada, no sentido de descaracterizar e o cadeirante vai entender isso, de repente, se ele foi para a lateral, é porque preservou o bem, mas está mantendo o patrimônio, mas, ao mesmo tempo, está dando possibilidade dele com a rampa de acordo da norma. Ou, nesse caso, eu estou usando elevador. É muito difícil, são muitos desníveis. Então, eu tenho o primeiro desnível com 1,50 m, e depois eu tenho a igreja lá no fundo, que vai ficar 3 metros de altura, e depois tem um mezanino com 200 pessoas. Então,
aí a ideia é colocar elevador, porque você vai vencendo com elevador, rampa ocupa muito espaço e é muito complicado. Massa. Poxa, pessoal, alguém quer abrir o microfone, falar ou escrever? Fiquem à A gente vontade. pode falar, fica sem medo de ficar com vergonha. Por acaso, Gabriel, a sua turma é daquela meio espírita que a gente só faz contato pelo chat? Eu tenho uma turma assim lá Só fala minha pelo aula. chat. Só fala pelo chat. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu dei aula em catalão, né? Aí eu falei, gente, vocês sabem essas câmeras de vocês? Porque senão eu vou passear lá em catalão, aí vai passar, fala assim, professor, não vou olhar não conheço pessoa. Clayton, vai ser assim. Agora em março eu estou retornando à Bahia. Quero ver, eu não conheço a cara de ninguém, só quem tem a fotinha aqui, mas a maioria. Cara, é uma loucura esse menino abrir essa câmera. Nossa, é assim, a gente não consegue enxergá-los. Mas pode ficar sem vergonha aí, gente. Pode ficar com a câmera fechada, pode falar, não é problema. Vou puxar uma questão então, já que o pessoal está tímido. Essa visita ao Parque Sobradinho vai ser essa semana? Vai ser dia 1º. Dia 1º? É. Pô, se eu estiver aqui, eu vou colar em você, hein? Eu quero Beleza. conhecer. Beleza. Quero conhecer. Você me conta que eu tô com uma van lá, e aí eu te ponho nessa van. Fechou. Tá. Eu não sei se vou estar na cidade, mas se eu tiver, eu quero ir. Mas então, Cláudio, uma coisa, agora já falando para a turma, uma coisa que o Clayton falou e que eu queria reforçar é em relação às oportunidades que aparecem, né? Nós, quando a gente se forma, principalmente quando a gente é recém-formado, é normal ter muita insegurança no que a gente vai pegar para trabalhar, né? E uma coisa que eu também aprendi, que o Clayton mostrou aqui para a gente, é que se a gente não fizer, a outra pessoa vai fazer. Então, a oportunidade que aparece, a gente tem que aproveitar, tem que pegar e meter as caras, né? Mesmo, poxa, quantas vezes que eu já não peguei para fazer algo que eu não sabia fazer e que eu vou descobrindo no decorrer do processo, né? Então, assim, é muito importante dentro desse, quando a gente se forma, e mesmo antes, né? Poxa, aparece uma oportunidade de estágio, você está inseguro se dá para fazer, faz. Porque é a partir daí que a gente vai conhecer gente, que a gente vai conhecer as áreas de atuação, conhecer materiais, ter prática de projeto. Então, assim, essa dica que o Clayton deu para a gente quando ele fala das oportunidades é muito importante, porque às vezes a gente não sabe o caminho que a gente vai trilhar, mas esse caminho ele vai ser feito a partir do que vai aparecendo para a gente. Diga, Thales, pode falar. Boa tarde, professor Clayton. Boa tarde, prof. Gabriel. Queria parabenizar o professor, foi muito interessante mesmo a palestra. Estou meio extasiado aqui com tantas possibilidades, só no restauro, imagine a arquitetura em geral. E só para pegar um gancho, também penso assim, da forma que o professor Gabriel falou, assim, sobre aproveitar todas as oportunidades que a universidade tem para oferecer, para justamente a gente ter uma base mais sólida, mais firme sobre essas escolhas que a gente vai fazer no futuro. Mas agora falando sobre a pergunta que eu queria fazer, professor Clayton, eu achei muito interessante que o senhor comentou sobre a preservação como uma forma de permanência, né, e de preservar a cultura, né, do passado, digamos assim. E aí eu lembrei que eu estava assistindo um programa ontem sobre viagem em geral. Aí estava falando sobre Zurique, na Suíça. Aí estava mostrando sobre a arquitetura, sobre as catedrais, sobre as ferrovias que tem lá. E realmente assim, enche os olhos, porque a gente vê essa questão do restauro das cidades, que tem esse restauro bem feito, bem conservado, como um sinônimo mesmo assim, de uma boa arquitetura, como o professor falou. E aí vem a pergunta que eu queria saber, que, na sua opinião, como um profissional, né, que trabalha com patrimônio, qual seria assim a relação que tem entre preservação e especulação imobiliária assim no espaço urbano? É possível conciliar os dois? Mas o que eu vejo, né, é que, só voltando uma questão para não perder, né, na hora que o Gabriel estava, só um segundo, cara, na hora que o Gabriel estava falando, eu lembrei que eu tinha um professor que falava muito isso, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente tem que pensar, né, que na hora que eu me coloco fazendo estágio, na hora que eu me coloco essas várias oportunidades que podem aparecer,
as pessoas começam a me ver e eu começo a aprender, começo a desenvolver, isso tudo vai abrindo os caminhos que você vai trilhar, tá? Thales, eu vejo que, assim, esse é um grande desafio dentro da preservação, né? O lance de você ter a preservação andando junto com o lance do mercado imobiliário, né? Muitas vezes a gente vê que, infelizmente, o mercado imobiliário ele é um dos grandes inimigos da preservação do patrimônio. Mas, por exemplo, nós temos, né, possibilidade, não sei se você já viu falar a respeito disso, dentro da legislação urbanística, se cria o que a gente chama de solo criado ou direito de transferência de construir. Vou tentar resumir para você. Isso aconteceu em Belo Horizonte, né, capital nossa aqui, mineira, onde os especuladores imobiliários começaram a comprar bens culturais porque eles poderiam pegar o direito de construir desse lote, ou seja, o potencial que ele poderia aumentar para construir num determinado local da cidade, ele só poderia aumentar esse potencial se ele comprasse o direito de transferência de construir de um imóvel que fosse tombado. Então, as construtoras começaram a comprar os imóveis tombados para preservar de tabela, porque ela pegava esse potencial construtivo e jogava para aquela outra área lá onde ele queria construir o prédião dele, e a legislação não permitia, se não fosse dessa forma. Então, esse é um mecanismo interessante que auxilia, ou seja, a especulação imobiliária, que muitas vezes só pensa no valor venal do imóvel, no dinheiro, e eu sempre brinco nas minhas aulas, ou a gente serve a Deus ou ao capeta. Nesse caso, vai ser muito difícil, desculpa, né, a expressão, vai ser muito difícil você ver um especulador imobiliário ou alguém falando que tombamento ou que a preservação do patrimônio é bacana, né? Vai falar, esse professor é comunista, ele só pensa em que preservação que é essa. Mas, Thales, você falou uma coisa, né, dando exemplo de Turi, e pensando, quando a gente pega mesmo as cidades europeias, né, e a gente vê a preservação junto com a arquitetura contemporânea, eu sempre comento com os alunos, arquitetura boa, puxa arquitetura boa. Você já pensou a responsabilidade de um cara de fazer um projeto, de repente, um centro histórico, todo preservado há muito tempo? Então, nas nossas cidades que a gente tem tanta coisa feia, qualquer coisa que você faz, passa. Então, assim, eu sempre vejo que a preservação do patrimônio, ela gera essa questão da identidade. Quando você falou, eu fiquei pensando, todos nós, quando vamos passear, a maioria, né, vai fazer turismo, a gente busca patrimônio cultural, a gente busca patrimônio cultural material, a gente busca patrimônio cultural imaterial, a gente busca patrimônio cultural ambiental. Eu, quando vou viajar, não vou no shopping. Eu vou ir na Bahia, eu vou para onde? Eu vou lá para Pelourinho. Vou ficar doido, vou lá no Pelourinho, lá, vou dar umas perdidas lá, porque é lá que está o burburinho da cidade, lá que está a identidade da cidade. Então, assim, o tempo inteiro a gente procura patrimônio cultural. E nós precisamos de amadurecer isso. Já passou de épocas. Pensa, nossa legislação é de 1930, uma legislação bacanésima, mas eu vejo que, né, pensar que, mesmo sendo de 30, quando a gente pega assim, a gente tem quase 100 anos de preservação do patrimônio, pega a legislação francesa, quantos anos que tem? Então, assim, a gente está, né, trilhando e caminhando, né, pensando no lance da preservação. E vejo que se não é nós, arquitetos, no sentido de pegar essa bandeira e, ao mesmo tempo, mostrar a importância da preservação para todo mundo, a gente não consegue mudar a cabeça. Eu lembro aqui, eu tive a possibilidade aqui, Gabriel, aqui no escritório, aqui apareceu um cara aqui num conjuntinho, super bonitinho, aqui próximo da praça central aqui da cidade, todo em arquitetura eclética. Aí o cliente chegou e falou assim, eu quero construir um predinho de 3 andares, todo de vidro. Nossa, que desespero, um predinho todo de vidro. E aí, qual que é o nosso papel? Mudar a cabeça do sujeito. Professor, mas sempre o senhor consegue? Não. Quando o senhor não consegue, o que o senhor faz? Pulo fora. Sempre brinco, sou pobre, mas sou limpinho. Ou seja, a gente tem uma ética profissional. Se você trabalha com a preservação do patrimônio,
ser professor da área, não faz sentido. Você não vai vender a alma para o diabo por poder de dinheiro, nunca. Mas nesse caso, foi bom, ele me escutou. E aí a gente preservou, fez algumas adequações, né? Interna, mas externamente a gente preservou e não surgiu o tal do monstrinho lá de vidro que ia acabar com o conjunto. Então, assim, mas de vez em quando eu tive um problema aqui com um cliente que chegou aqui e eu dei uma aula para ele, a minha aula foi péssima, e ele foi lá e começou a demolir o bem cultural dele. Aí um amigo, né, eu não sei se o Gabriel conhece, o Glaucio, teve uma denúncia no Ministério Público e, com a graça de Deus, embargou a obra do sujeito aqui. Mas aí o que acontece? A coisa demora tanto para dar um desfecho que essa história deve ter passado 6, 7 anos, o bem está lá caindo, tombando, infelizmente. Patrimônio também, de vez em quando, ele pega fogo sem querer. Pegou fogo, e aí uma série de coisas. O Ministério Público não resolve bulufas, e aí até quem gosta de preservação fica com raiva do jeito que está. Tá? Então, assim, é uma área fantástica de trabalhar, mas é uma luta constante, viu, Thales? Clayton, nós temos 2 perguntas aqui no chat. Rebeca, ela está perguntando que ela tem dúvida de como se descobre qual é a fachada original, a cor original, a data das obras, se é feito apenas com documentos oficiais ou se tem algum estudo específico, como datação de carbono, etc. E eu queria complementar essa pergunta da Rebeca, para que você falasse um pouco para a gente também a respeito dessa sensibilidade que é preciso ter na hora de intervir, né? Na hora de propor a intervenção que não é original, na hora de demarcar essa diferença entre a intervenção e o restauro, né? E também Ramon está perguntando como funciona o processo de tombamento. Se está ligado à data da construção, se ela precisa ser muito antiga, se ela precisa ter algum apelo ou algo do tipo. Então, são essas perguntas por enquanto. Beleza. Olha só, com relação ao lance da cor, o que a gente faz, né? Dentro do processo de conservação, uma das partes importantíssimas é o lance do levantamento histórico. Né? O levantamento histórico ele é fundamental dentro do processo de conservação. Da gente conseguir, né, achar documentos, encontrar plantas. Aqui na minha cidade, como se entra na prefeitura tem muito tempo, né, da entrada em projetos, eu já tive a oportunidade de fazer projetos aqui de restauro, onde eu achei a planta original da casa. Né? E você fazer um comparativo, como que era, como não era. Então, assim, a ideia sempre é fazer um estudo muito detalhado em cima de documentação. No caso de cor, a gente tem a possibilidade de fazer prospecção. O que você faz? Pega um bisturi, prega a parede e você vai descascando para ir vendo as camadas de tinta para encontrar até a primeira camada e fazer uma leitura dessa cor e propor algo próximo na paleta de cores. Pensar que, quando se trata de preservação do patrimônio, não existe teoria do achismo. Eu acho que era desse jeito. Se você achou, porque você não tem certeza, é preferível deixar do jeito que está. Porque senão você vai interferir, e essa interferência, de repente, vai ser agressiva, e muitas vezes você vai deixar marcas lá, como uma cirurgia, uma cicatriz, que fica aquela super cicatriz lá depois que você fez a sua cirurgia. Então, pensar que é necessário o tempo inteiro a gente fazer um estudo, né, pré-definido, histórico a respeito do bem cultural. Com relação à pergunta do tombamento, né, o que pode ser tombado? Tudo desde que tenha valor para valorado por uma comunidade. Patrimônio é questão de valor. Eu sempre, quando falo isso, eu dou um exemplo muito interessante que eu passei aqui, Gabriel. A minha chefe me chama na sala dela. Fala assim, Clayton, eu quero tombar a porta, uma porta. Aí eu pensei, será que a porta de São Pedro? Será que a porta é a porta, sei lá, a porta
uma porta importante de alguma coisa. Que porta que é essa, pelo amor de Deus? Que porta que é essa, dona Fulana? Ela falou assim, a porta que era da minha casa. Cara, olha que louco isso, né? Ela queria tombar a porta que é da casa dela. Mas por quê? Porque isso é sentimental dela. Eu fico pensando, quantos de vocês aí têm um objeto, algo que é muito desejado por você, que era dos seus pais, que faz parte da sua identidade, né? Você lembra quando o Gabriel falar que quer tomar o fone de ouvido dele, que ele gosta tanto? Para ele é importantíssimo. Mas esse fone de ouvido não vale de nada para a comunidade ou para um grupo. Então, né, aí nós vamos explicar para ela, né? Não, na porta, não vamos falar para ela, né? A porta, bonita, a porta da senhora e tal, mas infelizmente ela não gera a possibilidade de um processo de tombamento, porque ela não é representativo para uma comunidade. Pensar que, por exemplo, quando a gente tomba uma igreja, eu tenho um grupo grande que olha aquilo enquanto identidade, enquanto valor. Então, e foi muito engraçado que a gente pegou e colocou a porta dela na Fundação de Cultura aqui. Se você for aqui em Araguari, a porta está lá. Que bom, ela ainda conseguiu emplacar a porta que vai ficar lá durante muito tempo, né? Mas essa porta não tem uma função enquanto patrimônio. Então, pensar que eu posso tombar qualquer coisa desde que esse bem seja valorado pela comunidade. Vamos pensar, tem um terreiro de candomblé que é importante lá para a Bahia. Vamos tombar, porque isso faz parte lá da cultura daquele local enquanto material. Vamos pensar, tem a dona Fianzinha lá, que ela benze todo mundo cura, e assim, é ela aqui que deu no céu e ela aqui na terra. Vamos fazer o tombamento dessa benzedeira no sentido de como que é o ritual dela. Do mesmo jeito que a gente pode tombar a arquitetura contemporânea, a arquitetura moderna. Né? Quando o Gabriel coloca, né, esse lance da importância da intervenção, eu vejo que a gente ainda vê, né, muitas intervenções drásticas em bens culturais. Mesmo com arquitetos muito famosos. Né? Eu, de vez em quando, mostro para meus alunos algumas coisas do Libeskind, que eu acho que ele passou do limite. Eu sempre vejo que a gente tem que tomar cuidado, né, na nossa intervenção, por mais que a gente quer ser bonzinho, a gente não consegue. Por isso que eu vejo, né, e vocês aprenderem aí, mais importante do que restaurar é a manutenção e a conservação. Se eu faço manutenção, se eu faço conservação, eu não preciso restaurar. Restaurar é algo péssimo. Não, professor, então não dá não, mas é um mal necessário. Por quê? Porque muitas vezes quando eu vou restaurar, na hora que eu chego, já não existe mais nada. Eu fui restaurar a estação aqui, que eu não sei se de Araguari. Cheguei lá, não tinha uma luminária, não tinha um piso, não tinha... Então, eu não tinha referência disso. Então, quando a gente vai restaurar, muitas vezes, muitos elementos já foram perdidos. E a gente só consegue restaurar a matéria. Não tem jeito de eu pegar, tem um fogo de pinturas pretas. Pegou fogo. Acabou, é só chorar. Não tem mais jeito. Não tem jeito de você refazer esse fogo. Né? Vamos pensar que ele está com alguns problemas de cupim, aí é diferente. Eu posso ir lá com técnica, fazer a recomposição dessa pintura, matar esses cupins, aplicar produtos lá, mas eu só restauro se eu tenho a matéria. Então, pensar que a conservação ela é mais importante do que o restauro. E quando eu vou fazer um restauro, tentar fazer uma intervenção que seja mais respeitosa com o bem cultural. Quando vocês forem fazer projeto de restauro, vocês vão lembrar de mim e vocês vão ver que não existe uma receita para projeto de restauro. Cada caso é um caso. E mesmo assim, eu vou pensar de uma forma, Gabriel de outra, Guilherme de outro, Maíra de outro, mas a melhor forma vai ser a forma que vai respeitar o máximo a volumetria do bem e, ao mesmo tempo, uma intervenção que seja distinguível, mas que seja harmoniosa. Né? Nossa, eu vejo umas coisas do Libeskind aí que eu falo, meu Deus, cara, ele, assim, acaba que disputa com o bem cultural, né? O museu, não sei se vocês já viram, né, Gabriel? O Museu de Dresden, ele coloca uma seta saindo, assim, uma loucura. Cara, ele muda completamente o edifício, né? Então, a gente pensar, né, que também até que ponto isso é bom, né? Será que uma intervenção muito mais respeitosa não privilegiaria esse bem cultural e, ao mesmo tempo, traria uma dinâmica contemporânea?
mas sem menos espalhafatosa do que, de repente, uma intervenção que muda completamente? Tá? Massa, Clayton. Vamos mais perguntas, hein? Maicon está perguntando, professor, na sua opinião, o que é mais desafiador na conservação e restauro? O Thales completou um pouco a sua fala, dizendo que ele entende essa questão do valor para a comunidade, né? Porque na cidade de Cachoeira, na Bahia, existe um forte interesse imobiliário por causa do turismo. E uma das formas que os pesquisadores encontram para resistir é mostrar à comunidade a importância daquele patrimônio, né? Isso que você disse, de convencer as pessoas da importância, né? E Caio tem uma pergunta também. Está sendo muito falado sobre o tombamento e preservação de imóveis, mas, por exemplo, em uma praça, o que é olhado nesse sentido? O Clayton falou sobre o valor sentimental para uma comunidade, mas fora isso, o que mais é necessário? No caso de uma praça, o conjunto das árvores diferentes, árvores mais raras, paginação de piso, como é que funciona esse reconhecimento do valor quando não é um bem material, né? Quando pode ser algo mais transitório. Beleza. Michael, o que eu vejo hoje, né, depois desse tempo todo, eu acho que mais desafiador na preservação é conseguir mostrar para as pessoas a necessidade da preservação desse bem e a não renovação dele com uma arquitetura efêmera que a gente vê muitas das vezes, né? Eu sempre comento aqui com vocês, né, o lance da gente pensar que muitas das vezes, quando se faz a demolição de um bem cultural, surge uma arquitetura que ela já surge, parece que sem valor. Muitas vezes, assim, eu fico imaginando essa arquitetura daqui 20, 30 anos, não, se ela dura isso, primeiro, né? E segundo, se ela vai ser valorada nesse sentido. Né? É uma brincadeira, mas eu sempre falo, né? Mas pelo menos fosse uma coisa do Calatrava, uma coisa de um arquiteto muito de grife, né? Eu penso essas arquiteturas de grife, muitas vezes elas já nascem com pedigree, né? Muitas vezes o edifício é tão bacana, é tão assim, que vai passar pouco tempo, as pessoas vão pensar no sentido de vamos preservar, porque a gente não quer demolir esse local. E pensar que a arquitetura também é questão de valor. Mas aí eu fico pensando, se a arquitetura é questão de valor, se a comunidade não entende muito, ou se as pessoas não querem que ela entenda muito da necessidade de preservação, será que por isso que ela valora pouco? Então, é uma coisa de se pensar, né? Eu, quando falo a questão de valor, eu lembro da pirâmide do Louvre, que todo mundo aí já deve ter visto, né? Durante muito tempo, a pirâmide do Louvre foi considerada uma grande aberração, aquela intervenção, onde ele pega e faz uma pirâmide na praça ali, né? No meio ali do palácio e tudo mais. Apesar dela ser contemporânea, ela tem seus predicados, né? Contemporânea. Se um marciano descer na Terra, ele vai entender que ela foi feita agora. Mas, por outro lado, ela foi muito detonada pela comunidade científica e pelos arquitetos, e ela não tinha nada a ver com aquilo. Mas aí eu pergunto para vocês, se hoje a gente chegar em Paris e falar assim, nós vamos demolir a pirâmide do Louvre, talvez a comoção seja maior do que se demolir o Louvre, ou igual, porque ela já é valorada enquanto arquitetura que tá pré-concebida. Lógico que a gente também não pode pensar assim, então qualquer bobagem que eu fizer, daqui a um tempo ela pode ser valorada. Não. Né? Se ela está valorada hoje, é porque ela também tem qualidade. E ela acaba sendo entendida pelas pessoas que estão por ali. Pelo turista ainda mais, né? Pensa só. Eu acho que eu nunca vi ninguém tirando foto na porta do Louvre. Sempre está perto da pirâmide. Então, assim, essa questão de valor, isso muda, isso é muito legal, né? Tem o professor Flávio Cassalati, né, que eu tive a oportunidade dele vir na minha banca aqui de mestrado, foi meu professor lá no FMG. Ele tem um livro muito legal, depois vocês dão uma olhada lá, chama Da Pedra ao Cal. É um livro bacana pra caramba, onde ele coloca isso, né? A questão de valor, e ele faz algumas discussões a respeito da preservação e conservação do patrimônio. Quando a gente pensa, né, no lance da praça, a praça enquanto um conjunto onde eu vou fazer o tombamento, e aí já não tem, de repente, o valor sentimental daquele edifício, mas a praça também ela pode
manter a ideia de, nossa, essa praça é bacana, o valor sentimental pode estar ali também, mas muitas vezes essa praça é tombada por quê? Ela é tombada porque ela tem um desenho muito diferenciado, ela tem uma relação com a comunidade ali onde ela foi implantada, ela pode ter espécies que sejam espécies, de repente, espécies importantes para serem preservadas. Ela pode ser uma praça do Burle Marx, com um desenho super especial que ele desenvolveu, ou um desenho super simples, bonito, mas a obra dele enquanto arquiteto, né? Pensando aí, Gabriel, aí em Uberlândia a gente tem a praça aí do Valvilela, onde ela foi feita pelo arquiteto João Jorge Cury. O João Jorge Cury desenvolveu uma obra sugênere aí, muito interessante, né, da arquitetura modernista. Mas também, cara, arrebentou 1000 praças que tinha históricas. Mas não faz sentido hoje a gente, vamos pegar e esquecer essa obra dele, que é tão importante. Acaba que ele, diferente das praças que foram todas demolidas por ele, acaba que as pessoas começam a valorar a importância da sua arquitetura, e aí se faz o tombamento, né, dessa praça como referência da obra do cara para a cidade e tudo mais. Tá? Então, aí a gente pode ter N possibilidades de tombamento, né? Não só de imóveis, mas de praças, de parques, de áreas de preservação, né? Como... E aí é nosso papel como profissionais e também o papel da academia de produzir esses documentos que vão identificar o reconhecimento da importância desse patrimônio, né? Então, por exemplo, no caso da praça, um inventário que seja feito dessa praça, ele pode indicar, né, para os órgãos de preservação e restauro que, olha, ela tem uma paginação de piso que precisa ser preservada, ela tem postes e bancos que precisam ser preservados, ela tem uma espécie aqui e ali, um desenho de canteiro que precisa se manter. Então, assim, também é papel nosso, né, de produzir material sobre sobre a importância do patrimônio. Ô, Clayton, eu pulei uma pergunta aqui do Davi. Ele pergunta sobre as possibilidades de especialização na área, e se já é possível fazê-la dentro da graduação. Tá. O que eu vejo, assim, o que eu sei, né, é que na graduação dá para você, por exemplo, pegar seu trabalho final de graduação e focar nessa área. Então, isso é uma possibilidade, né? De repente, o professor aí que estiver mais ligado com essa área de preservação, com certeza, no caso da Universidade Federal da Bahia, isso é uma prática constante, né? Pela importância da instituição e, ao mesmo tempo, aí, da Salvador, enquanto antigo capital, e o patrimônio todo que nós temos aí na cidade. Então, assim, na graduação seria possível nesse sentido. Você vai ter lá disciplinas, técnicas de prospectiva, conservação, história da arquitetura, que vão estar ligadas lá, muitas vezes, com a área de preservação, e aí você pode focar isso no final, no seu trabalho final de graduação, trabalhando aí com um processo de conservação de uma determinada área, ou de um bem, ou de o que seja, né? Eu aqui, quando eu orientava a TFG, e orientei muitos anos, eu não estou orientando mais, porque nas duas universidades que eu estou, nas duas faculdades que eu estou, os cursos são novos, ainda não teve primeira turma de arquitetura, mas eu orientei muita gente, assim, ligada com a preservação do patrimônio. Tanto estações ferroviárias com projetos novos aqui na região como um todo, projetos de revitalização, também está ligado com a nossa área de conservação, revitalização de áreas aí, como lá em Uberlândia, no bairro Fundinho, e outros bens culturais que as pessoas pegavam os projetos, o trabalho, e desenvolviam um determinado tema e fazia o projeto de conservação desse bem. Então, assim, é importante, se você ficar afim, né, durante o processo todo, o TFG já acontecia, mas o ideal mesmo é que se faça uma especialização. E aí, as especializações mais bacanas estão aí na Bahia, em Salvador, aí na faculdade de vocês, e na UFMG, são as duas. A gente tem em São Paulo também, né, a USP, nós temos uma professora lá, a professora Beatriz Mugarati, ela também desenvolve um trabalho muito interessante ligado com a preservação do patrimônio.
e todos os livros que a gente tem aí traduzidos do italiano para o português, da teoria do restauro, ela que traduziu. Então, assim, mas é uma especialização, né? No caso, eu fiz a especialização, foi muito importante, depois eu fiz o mestrado, tive a oportunidade de pegar a professora que trabalha com a preservação do patrimônio na Federal de Uberlândia. Então, acabou que o tema ficou muito focado no que eu tanto queria, que era discutir a preservação do patrimônio. Mas é necessário, assim, a especialização é fundamental quando você quer mergulhar num assunto. O que eu comentei anteriormente é só assim. Vamos pensar que você está aí em Salvador, mas vai aí para uma cidadezinha do interior aí da Bahia. Já pensou se você se especializa somente numa área? No meu caso aqui, a preservação do patrimônio. Se eu ficar aqui no meu escritório só esperando preservação do patrimônio, é muito complexo. Por quê? Porque a demanda não é tão grande, mas isso me traz um diferencial, né? Quando lembro de patrimônio, eu vou lembrar, tem trocentos arquitetos aqui em Araguari, mas vou lembrar da minha pessoa, porque só eu que tenho a especialização e que trabalho nessa área. Mas o lance de você ser generalista é fundamental. Por quê? Porque eu sempre brinco, né? Eu falo assim, aqui a gente faz de casinha de cachorro a restauração de bens culturais. Tem hora, cara, que eu estou aqui com um projeto bacana de restauro, uma coisa bacana, contratado pelo poder público e tal, mas estou fazendo uma reforminha do Dom Maria ali da esquina, onde ela quer melhorar a varandinha dela. Cara, enquanto arquiteto, nosso objetivo é atender todo mundo e melhorar a vida das pessoas, independente do tamanho, né? E que é outra coisa. Tamanho, depois a Dona Maria, que fez a varandinha dela, resolve construir uma casa. Ela vai lembrar de quem? De quem tratou bem dela e fez bem o serviço, vai lembrar de mim. Então, assim, a gente não pode escolher serviço. Isso é bobagem, né? Tudo é importante dentro do processo. Tem até hora, depois de um tempo, você até fala assim, ai, meu Deus, eu acho que não queria mexer com esse negócio, não é pepino. Tem hora que é pepino. Mas tem que atender bem todo mundo. Não adianta, a gente tentar fugir. É verdade, né? E aparece coisa que você nem imagina, né? Vai aparecendo, poxa, vamos fazer. Não, e a melhor propaganda é o boca a boca. Isso exatamente. Ainda mais na arquitetura. Você não tem... Hoje ainda, né, os grandes escritórios, alguns até estão fazendo propaganda, mas geralmente é muito difícil você ver um outdoor de um arquiteto. Isso não funciona muito na arquitetura. O Caio está perguntando da Praça da Liberdade, em BH, se ela foi tombada pelo desenho ou pelo conjunto arquitetônico em volta, ou por causa de ambos. Tá. Você sabe? Caio, assim, qualquer coisa que eu falar, eu vou dar um chutão. Eu não sei. Eu acho que ali, no caso, é pelo desenho também, com certeza, mas ali não é só a praça. Eu acho que no caso da Praça da Liberdade, ela é tombada a praça, mas o conjunto inteiro ali, com os prédios, né? E é lindo, né? Porque você tem os prédios que foram construídos ecléticos da época da construção da cidade. Você tem ali o palácio, que é super bacana, lá, o Palácio da Liberdade. Você tem um edifício modernista maravilhoso do Niemeyer. E você tem o Rainha da Sucata, que é um pós-moderno, que é do Elmo Maia. Então, assim, aquela praça ela é uma joia, apesar de achar um pecado algumas obras de conservação e restauro que foram feitas lá, e surgiu umas coisas meio malucas lá, assim, que eu acho que não precisava ter feito. Achei algumas intervenções agressivas. Na época, eu cheguei a ler até o edital do concurso, eu ainda brinquei, tudo que a gente ensina era o contrário, podia. Então, assim, foi complicado lá, teve algumas coisas lá muito malucas. Tem um projeto lá, dos edifícios lá, que quem patrocinou foi a Vale do Rio Doce. Então, a fachada interna do edifício, porque ele é um adro, um grande adro, onde as janelas todas eram voltadas, na hora que você entra no edifício, eles empapelaram ela todinha com as cortentes e com as janelas. Então, assim, cara, estava em excelente estado de conservação. Mas para uma pessoa despercebida, ela fala, mano, que lindo, que horror, porque nunca foi desse jeito e estava em bom estado, né? Que é outra coisa importante. O que dá o grau de intervenção para o edifício é o estado de conservação dele, né? Eu sempre falo para os meninos, por isso que a arquiteto adora as coisas caindo. Não pensa dessa forma, não.
porque na realidade a gente tem que ser conservacionista. Mas se eu chego aí no centro histórico aí de Salvador, vou aí de repente no Pelourinho, encontro uma casa que só tem a casca, eu vou passar o trator nela? Não, eu vou manter a casca. Mas, por outro lado, eu vou ter uma maior liberdade de fazer tudo contemporâneo internamente. Mas se eu tenho ela super conservada, a ideia é que eu não faço o que a professora Beatriz chama, né, e todo mundo chama de fachadismo, onde eu mantenho a fachada, mantenho só a casca e arrebento tudo por dentro. Tá? Então, a ideia sempre é preservar ao máximo, né, a materialidade do edifício. Essa ideia do conjunto, né, que o Clayton falou para a gente, Caio, é porque a gente tem vários níveis, né, de conservação. O Clayton me corrija se eu estiver falando besteira, mas é que no início do pensamento sobre conservação e restauro, se pensava no edifício que era isolado, né, no edifício isolado que era excepcional, o grande edifício, o edifício mais belo, que chamava mais atenção. Depois passou-se a se pensar na ideia de conjunto, depois passou-se a se pensar na ideia da ambiência, né? Então, hoje em dia a gente pensa até no imaterial, né? Então, são os vários níveis, né? Então, no caso da praça, eu acho que a gente pensa no conjunto todo e na ambiência que ela tem, né? Hoje se fala em paisagem urbana, né? Paisagem, né? Pensa, paisagem urbana, né? É correto, é isso mesmo. Massa, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa anotada. Acho que eu já disse tudo que eu tinha que perguntar para o Clayton. Eu quero só, antes de finalizar, ver se alguém mais tem algo para dizer. Nós estamos chegando aqui no nosso tempo. Eu vou pôr o blog aqui, blog não, o site aqui do escritório, para depois vocês entrarem lá. Massa, coloca mesmo, coloca aí no chat para o pessoal acessar. E aí vão ter os projetos todos lá, né? Isso. Maravilha. Bom, então eu queria mesmo novamente agradecer a presença do Clayton, todo esse conhecimento que ele trocou com a gente, suas contribuições, tanto para nós aqui na aula de hoje, quanto para a nossa cidade, né? Para a nossa região aqui. Agradecer todo mundo que assistiu, todo mundo que participou, e é com você aí, Clayton, para finalizar nosso papo de hoje, só para fechar. Beleza, gente. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade aí. Na hora que o Gabriel me convidou, achei super legal, né? Principalmente porque eu, ultimamente porque eu não conhecia, tá vendo? Não conhecia pessoalmente, né? Apaixonado aí pela Bahia, né? A importância aí desse patrimônio tão importante para preservação, né? Da história e memória, né? Do Brasil como um todo. E desejar para vocês aí, né, sucesso, né, que essa trilha que vocês vão rumar aí, né, que ela seja uma trilha bem pensada e que as oportunidades sejam, vocês, né, abracem ela, né. Aqui na nossa região tem um ditado que é o seguinte: o cavalo não passa arreado 2 vezes no mesmo local. Então, pensar que se esse cavalo passar com essa oportunidade, segura o peão e vai embora e agarra mesmo. Pensar que agora é momento de trabalhar de graça, quando a gente está fazendo estágio, né? O povo, ultimamente, né, só quer receber, a gente quer receber mesmo, quando tem oportunidade é bom de receber, mas é a oportunidade de você trabalhar de graça, porque depois que a gente forma, a gente não quer mais. Então, pense em fazer estágio, em aprender, porque muitas vezes a gente tem que ser humilde no sentido de aprender. E quando a gente está fazendo estágio, a gente está ali para aprender, né? O povo fazendo estágio, ultimamente, eles estão achando que eles já sabem tudo, né? E a gente tem que ter essa humildade de pensar que a gente está aprendendo todo dia, né? A gente aprende toda hora. Por isso que eu sou professor. Se eu não acreditasse no aprender, eu não era professor de jeito nenhum. Tem hora que eu aprendo muito mais do que eu ensino, se vocês querem saber, né? E esse contato aí o tempo inteiro com coisas novas,
e com as ideias aí de vocês, é super importante. Então, assim, agradeço o Gabriel aí pela oportunidade, vocês que tiveram aí a paciência de estar me escutando aí esse tempo, e desejar aí, né, uma trilha especial e cheia de vitórias. Obrigado. Valeu, Clayton. Até mais. Valeu, até mais, gente. Abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.